Glória a Deus. Queridos, todo início de ano eu gosto de pregar uma mensagem em Gênesis capítulo 12. Uma mensagem que Abraão nos ensina, e nessa palavra eu gosto de destacar 4 aspectos, 4 pontos importantes. Então vamos começar lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 12, versículos de 1 a 9. E eu convido você a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor e em reverência à leitura da palavra do Senhor. Amém? Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como... Você também é desse tempo? Se é, levante a sua Bíblia, novinha, né? Olha aí, ó. Tem muito crente que fez um voto de trazer a Bíblia para a igreja. Muito bem, estou gostando de ver. Há muito crente aí que trouxe uma Bíblia para a igreja. Glória a Deus. Irmão, Gênesis 12, de 1 a 9, é um texto bastante conhecido de todos nós. E começa assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e ser tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua família está na terra, você crê no Deus de Abraão, então a sua família é bendita. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. À terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Pareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra nos nossos corações. Amém? Senhor, obrigado por esse texto tão rico de ensinamentos, neste primeiro domingo do ano de 2016, e que sejamos edificados em tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus amados, o texto fala de objetivos na vida. Todo ano nós fazemos as nossas metas e colocamos os nossos objetivos. Se você não tem ainda, procure o seu formulário de metas e vejam como nós colocamos aí no próprio boletim da igreja uma sugestão para os irmãos. Utilizem isso, que vai lhes ajudar bastante. Mas todas as coisas que nós fazemos com o nosso tempo fazem com que nós cresçamos, estejamos trabalhando e desenvolvendo alguma coisa. Então isso é importante porque transforma a nossa vida de forma objetiva. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava lendo aquela revista Seleção de Readers. Eu não sei se ainda existe aquela revistinha. Eu gostava muito de lê-la e era muito interessante. E eu me lembro que, ao ler naquela revista, a experiência de um homem que jantava sempre no mesmo restaurante. E ele, quando chegava no restaurante, sentava à mesa e pedia a comida. E o tempo que decorria entre chegar a comida e o seu pedido, ele utilizava, escrevendo nos guardanapos do restaurante, significado das palavras. E daí surgiu um dicionário de palavras. Eu acho interessante isso,
quando nós pensamos no tempo que nós temos na nossa vida, que às vezes gastamos em espera. Momentos em que ficamos sem saber o que fazer. É o tempo que estamos esperando o ônibus, é o tempo que estamos esperando o trem, é o tempo que estamos esperando a comida, é o tempo que estamos esperando a mulher acabar de se arrumar, é o tempo... Se você somar esse tempo todo, dá muita coisa. Interessante que este homem escreveu um dicionário. Escrevia lá o significado da palavra... vamos escolher uma palavra bonita aí. Me diga uma palavra bonita. Flor. Amor. Significado da palavra amor. Agora me diga uma palavra que você gostaria de saber o significado. Uma palavra bíblica, por exemplo. É bíblica essa palavra? Mas é lusco-fusco, né? Tá bom. Uma palavra bíblica, quem saberia? Próprio, olha que interessante. Vai descobrir então, irmã. Concupiscência e por aí vai. Então você está sentado lá no restaurante esperando a comida, opróbrio, vergonha, desgraça, aquilo que não traz alegria, opróbrio, concupiscência, e você escreve lá o que não é virtude, o que é aquilo que nos traz empobrecimento, aquilo que você busca. Então você começa a escrever o significado das palavras, se a palavra vem do latim, se a palavra vem do grego, se a palavra é um anglicismo, e aí você começa a trazer isso. O que você está fazendo com a sua vida? Trazendo significado para ela. Porque nós gastamos muito do nosso tempo. E acontece, irmãos, que a informação ela é valiosa, tanto quanto o tempo. Como é que nós gastamos o nosso dinheiro? É uma coisa interessante isso, né? Eu estava assistindo reportagem e estavam falando da questão do quanto subiu o coco na praia. Quantos aqui foram à praia esse fim de semana? O que é, irmão? Só um foi à praia? Para com isso. Estou vendo lá no Facebook muita gente dizendo, estou aqui e tal. Agora você não está querendo dizer aqui na igreja? Não tem problema você ir no Facebook. Aí o pessoal está reclamando que o coco saiu de 6 para 7. R$1. Irmão Silas, subiu quantos por cento? De 6 para 7. 1,5%? 15%. 15%. Quanto foi a inflação desse ano? O IGPM, quanto foi? 10%. Subiu 15% em 24 horas. Aí você diz assim, é R$1. Irmão, R$1, se você economizar todos os dias, dá quanto no final do mês? R$30. R$30, quanto é, o que você faz com R$30? Na vida, quando você começa a parar e pensar no que você gasta com este R$1, que você gasta com o tempo que você perde, você vê quanto você desperdiçou da sua vida. E quanto você poderia ter da sua vida. Interessante isso. São conceitos que nós começamos a apresentar na nossa vida. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, o Senhor está nos ensinando em Abraão a ter objetivos na vida. O Senhor está dizendo para Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E aí o Senhor diz para ele, eu não estou pedindo que você saia apenas por sair. E Deus começa a enumerar o que fará com Abraão. E vejam, nós começamos a entender que Abraão morava num lugar politeísta, de muitos deuses, onde se cria em muitos deuses, onde se tinha os deuses familiares, porque
Depois nós vamos aprender quando Jacó volta para visitar a parentela. Havia os deuses familiares. Vejam como Abraão começa a ter revelações na sua vida e começa a marchar em cima dessas revelações. Por isso, meus amados, o objetivo sempre vai fazer com que nós tenhamos um norte, um foco para onde nós queremos ir. E o Senhor vai enumerando as coisas que Ele quer fazer com Abraão. E uma delas Ele diz assim: se tu andares na minha presença, eu te abençoarei. Tu serás uma bênção. E todas as pessoas serão abençoadas por causa de você. Serão abençoadas por causa de você. Por sua causa, por estarem na sua presença, por estarem coladas a você. E Abraão então começa a marchar, ele sai de um povo politeísta, se torna o primeiro homem a crer no verdadeiro Deus, e isso chega até nós. Hoje eu estou pregando uma experiência de um homem que viveu há 6.000 anos atrás. Falando sobre isso, o que está registrado na vida a respeito dele. Por isso, eu quero falar com os irmãos sobre 4 aspectos na vida de Abraão que servirão para nós também. O primeiro aspecto que nós temos aqui está no verso de número 4. Nós precisamos tomar para si a palavra liberada. Diga comigo, tomar para si a palavra liberada. Veja, Abraão ouviu aquilo e diz assim o texto no verso 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Vejam, meus amados, como é importante isto, tomar para si a palavra. Muitas vezes nós ouvimos palavras, nós ouvimos mandamentos, nós ouvimos ordenanças do Senhor, mas há um tempo que decorre entre ouvirmos, tomarmos consciência disso e seguirmos e andarmos na palavra. O texto da palavra não nos diz quando que Abraão ouviu pela primeira vez o chamamento do Senhor, mas diz que ele saiu aos 75 anos e seguiu na direção, seguiu marchando sob a palavra que o Senhor lhe dera, o seu comando. Nós temos que tomar para si as palavras que o Senhor nos dá e temos que caminhar sob estas palavras. Vejam como é interessante isso. Partiu, pois, Abraão. Isso significa, meus amados, que nós estamos no limiar de um novo ano, nós estamos caminhando nessa direção, nós temos um ano todo pela frente, e este ano é um ano tão comprido de 366 dias, e nós precisamos, então, saber a direção que o Senhor quer para nós. E caminhar nesta palavra, e tomar para si essa palavra. E aí vale, então, a pergunta, qual a palavra que Deus tem dado para nós? Tem dado para mim, tem dado para você. Qual a palavra que o Senhor tem liberado para a igreja? Qual a palavra que o Senhor tem liberado para a nação? E marcharmos. Nós vamos trocar aquele banner, ali está com os dizeres do ano passado, aliançados com Deus no evangelismo, mas nós vamos colocar aliançado, ano do fortalecimento. E os irmãos que ainda não receberam, o pastor Marcelo falava aqui no início do culto, nós temos o nosso folder com toda a programação do ano, nos 4 trimestres. Depois você pega na recepção da igreja. E ali você vai ver, para cada trimestre nós temos uma ênfase. Primeiro trimestre, a ênfase é ganhar. Ganhar as pessoas, ganhar a família, ganhar os vizinhos. O mês de janeiro, a ênfase é o bairro, o nosso bairro. Isso aí é resultado do ano passado. Ali estão as ruas, são 471, não é isso, Kátia? 471 ruas ali. E você que entrou na igreja ainda durante o ano de 2015, depois você nos informe a pastora Ivete, nome da sua rua, para a gente acrescentar ali. Ao final do culto, você receberá um óleo de unção da igreja. Na Universal você recebe água, aqui você recebe óleo da unção. Não recomendo que beba, não.
E é para você orar pela sua rua. Isso é uma palavra que Deus está dando para você. Orar pela sua rua. Janeiro é o mês em que você vai dedicar a orar pela sua rua. A pastora Veleda e eu, ano passado, fizemos isso. Oramos. Só que nós oramos pela nossa rua. E nós observamos algo que nos entristeceu no início deste ano passado, que a rua em frente, ela se transformou num point de prostituição. E nós nos paramos e dissemos assim, nós não estendemos a nossa oração. Nós temos que entender, quando eu falo rua, quando eu falo bairro, você tem que entender qual é a dimensão, a amplitude que você deve fazer. Qual é a sua amplitude? E aí, este ano, nós já vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos orar também pelas ruas no entorno. Sabe por quê, irmãos? Você é a luz onde você anda. E onde você mora, você tem que ser um grande luzeiro. Grande luzeiro. Vejam, como é importante nós sabermos que Deus fala conosco. Dá uma palavra, e essa palavra tem que ecoar, essa palavra tem que ter sentido, essa palavra tem que ter alcance. Como é importante você saber o que tem que fazer. Então, ao final do culto, você vai pegar esse óleo de unção para orar pela região onde você mora. É uma região violenta? É uma região de muitos assaltos? É uma região de meretrizes? É uma região de muito bares, muita boate, muita vida noturna? Você é responsável por aquele lugar. Você tem que aprender sobre isso e orar e fazer, caminhar. Este é um ano de fortalecimento. Você tem que orar e caminhar na palavra que Deus te dá. Depois nós estaremos estendendo isso, bairro e cidade, estado. Estaremos estendendo nos meses que vão pela frente, para que nós possamos estar declarando que o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo, e nós queremos ver a transformação espiritual. Por isso que a palavra que nos vem, a palavra que nós tomamos para si, ela nos fazem caminhar sobre essa palavra. Nós temos que olhar para a frente e entender que o Senhor está nos dando coisas de longo alcance. Abraão recebeu uma palavra que foi de longo alcance. Chega até nós, porque uma pessoa tomou a decisão de seguir aquilo que Deus estava falando. Talvez você seja o primeiro na sua casa. Seja o primeiro. Você já não é mais o primeiro, já é o terceiro ou quarto. Seja, você leva à frente a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida. Amém? A segunda coisa que nós entendemos nesse texto está no verso de número 8, que nós temos que construir em cima de uma visão. Se Deus nos dá uma palavra, nós temos que construir em cima da visão que Deus está nos dando. Veja, à medida em que Abrão caminhou, nós vamos notar que Abrão, ele caminhou por toda a terra. Veja o verso de número 8. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão, à medida em que ele caminhava em cima da visão, ele ia edificando um altar ao Senhor. Ele ia edificando, ele ia invocando o nome do Senhor, ele ia delimitando o território. Vejam como é importante, irmãos, estarmos grávidos daquilo que Deus nos dá. Estarmos grávidos da visão. Estarmos grávidos daquilo que o Senhor tem nos dito. Para que possamos estar construindo em cima da visão que o Senhor está passando para nós. Pensar naquilo, orar sempre por isso. E à medida que você vai caminhando, vai estabelecendo, vai marcando. É isto que Abraão estava fazendo. Chegou a Ai, chegou ao monte, ele vai colocando ali um altar, consagrando, invocando o nome do Senhor e delimitando. Mas vejam, a visão está se tornando concreta. A visão está caminhando. Não adianta nós fazermos planos
metas e não marcharmos nisso. Marcharmos nisso. O que é que temos que fazer? Qual é o primeiro passo? Fazer mesmo. Irmãos, nós temos às vezes uma preguiça em fazer as coisas. Temos que vencer a preguiça. Ter determinação. Olhar para as coisas e dizer, vamos fazer. E vamos fazer. Vamos fazer. E quando você fica parado, não acontece. Você tem que marchar, tem que dar o primeiro passo, tem que fazer acontecer. Por isso que é importante você colocar as ações e começar pela primeira. E tem que começar logo no primeiro dia. E tem que começar logo. E não tem que parar, não. Tem que continuar. Só vencem aqueles que cruzam a linha final. Se você não cruzar a linha final, você não venceu. Eu não estou falando de chegar em primeiro lugar. Porque o vencedor que chega em primeiro lugar é o que chegou em primeiro lugar. Mas há aqueles que vencem porque completaram. Completaram a marcha. Completaram o que tinham que fazer e cruzaram. E se você não completar e não cruzar, você não recebe o louro de quem completou. Então é importante nós termos esta visão e construir em cima da visão. O que Deus está te chamando para fazer. O que o Senhor tem para você. Veja, o Senhor falou com Abraão, sai, ele saiu. Caminhou, diz o texto que ele levou tudo que ele tinha, e foi com a mulher, e foi com o sobrinho, e foi com os bens que tinha adquirido, e foi, e marchou. É isso que é importante, irmãos. E o verso 8 diz que a cada momento, cada conquista que Abraão tinha, ele louvava, ele dedicava ao Senhor, ele fazia um ato profético, louvando ao Senhor por isso. Quando nós vamos orar no final do culto pelas suas metas nobres, é isso, irmãos, eu estou motivando você a entender que você está construindo em cima da visão que Deus tem lhe dado. Isso é importante nós sabermos. Isso é importante nós caminharmos. Estava pensando a respeito dos imperadores. E quando nós voltamos de Jerusalém na última vez, nós paramos em Roma. E nós fizemos aquela visita à cidade, né? E nós chegamos ali perto do Coliseu e vimos lá aquela grande construção. Agora, irmãos, aquilo é milenar. Importante você entender isso, que quando o imperador constrói algo, ele tem uma visão, ele tem uma idealização, ele chama os arquitetos, compartilha aquilo e diz, olha, é assim, assim, assim. E aquela visão, ela se transforma. O Coliseu só foi construído porque alguém pôs em prática. As grandes obras só são construídas porque alguém colocou em prática. Nós estamos vivendo um ano olímpico. Eu moro perto de onde vão haver várias competições olímpicas. E eu estou vendo, juntamente com a pastora, quando a gente vem para cá, a transformação na cidade. Impressionante, impressionante. Está acontecendo porque alguém botou em marcha uma visão. Há críticos. Discordância é fato, há uma crítica, há uma discordância. Não pela cidade olímpica, mas pelos recursos que são destinados a um fim e não destinados a outros, quando há muito recurso que poderia ser pensado de forma holística e termos uma aplicação coerente. Mas estamos vendo a cidade. Irmãos, nada se faz na vida se você não colocar em prática. Assim é também para a sua profissão, para o seu negócio. Assim também é para a sua casa, para a sua família, para o namoro que você está empreendendo, para o projeto pessoal que você tem. Qual é a visão? Você tem que colocá-la em prática. É isso que Abraão nos ensinou. Ele construiu em cima daquela visão. Mas há uma terceira coisa que eu quero deixar com os irmãos, que está nos versos 6 e 7. Que é ser persistente quanto ao cumprimento da visão.
ser persistente quanto ao cumprimento da visão. Irmãos, quem para na primeira dificuldade, não vence. Veja o que dizem os versos 6 e 7. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam ali os cananeus. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vejam como é interessante. Nós não podemos jamais esmorecer. Temos que confiar sempre. Abraão chega naquele lugar e ele vê, há habitantes aqui. Há habitantes aqui. Dificuldade. Eu sou eu, com alguns, aqui há milhares. Você pode dizer, não é para mim isso, não é para mim isso, não é para mim. Tem alguma coisa errada, eu entendi errado. Eu chego neste lugar, já há aqui ocupação. Mas vejam o que diz a palavra. Apareceu o Senhor a Abraão e confirmou a palavra. A tua semente darei, a tua semente. Pastor Marcelo estava falando que uma semente, como diz Michael Murdock, ela sai da nossa mão, mas não sai da nossa vida. Então, havia ali uma palavra profética. Aquilo que vemos no momento não é para nos impedir, mas é para identificarmos as dificuldades que teremos, para então nos prepararmos para lutar e vencer. Qual é a palavra que Deus tem lhe dado? Não esmoreça. Deus tem falado que seu marido vai se converter? Não esmoreça. Não esmoreça. Não desanime. Continua. Há uma palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu não era o pastor desta igreja, o nosso pastor emérito era, e havia uma senhora, sentava ali naquele cantinho à esquerda, a igreja tinha um formato de salão diferente, ela sentava ali, e o seu marido vinha, sentava com ela algumas vezes, nos domingos pela manhã, e durante 10 anos aquela irmã orou pela conversão do seu marido. Parecia uma coisa difícil. 10 anos. É muito tempo, irmão. Muito tempo. Mas um dia aquele homem se converteu. Se converteu, se transformou num diácono da igreja, no tesoureiro da igreja. Hoje ele é falecido. Mas aquela irmã não esmoreceu até ver a sua bênção concretizada. Sabe, amados, nós precisamos ter este posicionamento, ser persistente, não parar, continuar, vencer, porque isto é que vai trazer a nossa vitória. Temos que ter uma visão favorável a respeito do nosso futuro. Visão favorável. Quando nós olhamos para os campos de concentração e quando visitamos o Museu do Holocausto, nós vemos ali coisas muito ruins. Mas Viktor Frankl, ele foi um dos que ficou no campo de concentração. E ele se transformou num dos maiores psicólogos, psiquiatras, psicólogos importantes. E ele estava ali no campo de concentração. E uma das coisas que o fez vencer o campo de concentração, que uma noite, em meio à morte de muitos que estavam ao redor dele, ele teve um sonho. E neste sonho, ele se via num auditório grande, de cadeiras confortáveis, e ele estava dando uma palestra. E ele acordou daquele sonho e ele disse, eu já estou delirando. Porque a realidade era de morte. Dia após dia, as pessoas eram levadas em bando e não se via mais. E outros morriam pelas enfermidades, pela desnutrição. E ele, quando acordou, ele se lembrou do sonho e viu a sua realidade. Mas aquele sonho foi tão forte na vida dele,
que ele começou então a trabalhar em cima daquele sonho. E isto ele conta em um dos seus livros, quando muitos anos à frente, ele estava em Nova York, e ele se achou dando uma palestra, num grande auditório, de cadeiras confortáveis, e as pessoas paradas, ouvindo ele falar a respeito de como viver a vida. E aquele homem, então, entendeu que o sonho que ele teve foi a mola motriz, ou foi a força motriz, foi o que impulsionou para vencer. Campo de concentração, morte ao seu lado, mas uma visão, uma direção. Amados, muitos de nós, às vezes, nos achamos em situações tão difíceis, mas quando nós construímos em cima de uma visão, quando nós temos persistência, quando, a despeito das circunstâncias, nós olhamos para a frente e não paramos, jamais desistimos, jamais esmorecemos, confiamos sempre. Amém? Essa semana eu liguei para um colega meu de trabalho. E esse meu colega de trabalho faz 2 meses que ele sepultou a sua filha. Uma menina bonita, era uma dentista, e ela teve câncer, em 4 anos ela veio a falecer. E ele me ligou algumas vezes, eu orei com ele por telefone, e quando ela faleceu, eu não pude ir ao sepultamento da filha, mas eu liguei para ele. E conversamos, e ele disse, olha, obrigado por você estar orando por mim e tal. E aí nós conversávamos um pouquinho, e eu lembrei para ele, um dia em que nós fomos ao culto na Reduc, em um dos cultos da Reduc nós ensinamos um corinho. Talvez você se lembre, esse corinho que diz assim, não olha as circunstâncias, mas eu não me guio por vistas alegres. Não olha as circunstâncias. Não me guio por vista. Não olha as circunstâncias. Porque a circunstância, ela é traiçoeira. Ela é circunstância. Mas nós temos que olhar mais à frente, além das circunstâncias. E eu lembrei isso para ele. Falei, Pedrinho, você se lembra do cântico? Ele falou, não olha as circunstâncias. Eu falei, exatamente, olha o seu amor. Olha para frente. É isso. A palavra ainda não se completou completamente na sua vida, mas não olhe as circunstâncias. Olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Não pare. Não dá. Abrão chega, a terra está povoada, mas Deus diz para ele, Abrão, a palavra que eu te dei é esta. A sua semente vai ocupar essa terra. Olha para frente. Vai para frente. Continua. Querido, nós estamos no primeiro domingo. Se Deus tem te dado uma palavra, construa em cima dela. Mesmo que hajam circunstâncias que não pareçam favoráveis, continue. Deus diz que este ano é o ano da vitória para você. Você vai comprar aquela casa, vai comprar aquele carro. Aí você ficou desempregado. Você diz, Senhor, o que houve? Não pare, continue. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim, meu irmão, não pare. Continue. Não pare, continue. Vamos terminar a palavra dos versos 6 ao verso 9, que já lemos. Quero só registrar o verso 9, quando diz assim, Deus depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo para o sul. Irmãos, nós precisamos corrigir o rumo sempre que se fizer necessário. Sempre que se fizer necessário, nós temos que corrigir o rumo. Abrão saiu da sua terra, Abrão foi para aqui, foi para ali, subiu ao Carvalho de Moré, ele edificou altares, ele foi até Betel, ele foi a Ai, ele foi para aquele lugar tudo, ele olhou tudo. E depois, verso 9 diz assim, continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Irmãos, nós temos que aguardar o cumprimento da promessa, sem buscar atalhos, mas corrigindo o rumo sempre que necessário. Eu e você conhecemos a história de Abrão.
Sabemos que Deus, mais à frente, diz a ele que ele vai ter uma descendência. E ele olha e se vê um homem velho, vê a sua mulher velha, e então surge uma ideia de ajudar a Deus. E vem então Ismael. Mas ali não era a promessa. Aquela ideia não era o projeto de Deus. E Abraão tentou ajudar a Deus. Sabe, amados, nós não podemos buscar atalhos para ajudar a Deus. Nós temos é que cumprir a palavra. Deus tem uma palavra para você, você está hoje no lugar onde você está, e você começa a achar que Deus vai te abençoar por meio de pessoas. Deus pode e vai usar pessoas. Mas nós começamos a achar que são essas as pessoas, são esses os nossos messias. E nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para os meios. Todos nós conhecemos o salmo que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. As pessoas às vezes falam o versículo errado. Falam assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro não vem dos montes. A forma correta é: elevo os meus olhos para os montes. Ponto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem. E muitas vezes nós achamos que o socorro vem do monte. Não vem do monte. Explicando o contexto, o monte abrigava os salteadores. Então, quando ele estava no caminho, subindo para Jerusalém, ele olhava para os montes e sabia que os montes escondiam os salteadores. Então, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Ali eu sei que há as dificuldades. De onde me virá o socorro? Se as dificuldades estão ali, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu olho para cima, eu olho para baixo. Então, notem, irmãos, temos que aprender a corrigir o nosso caminhar. Sempre que nós estivermos em situações ruins, em situações adversas, corrigir, mudar o rumo. Não é aqui, eu vou para ali, mas eu tenho que aguardar o cumprimento. Vejam, quando nós olhamos para esse texto, e um pouquinho mais à frente, vocês vão ver que Abrão teve dificuldades com o seu sobrinho Ló e com aqueles que apacentavam os rebanhos de Ló. E tem um momento que eles tiveram que se separar. Isso mesmo, corrija o curso, separe. Não é aqui, saia daí. Saia do lugar onde você está, porque talvez esse lugar esteja sendo a sua derrota, a sua desgraça. É isso, irmão, saber bem o que fazer. Veja, nós andamos, e como pastor, eu trago sempre uma palavra direcionada espiritualmente. Por vezes, nós entramos na esfera do dia a dia. E aí, eu ia usar uma palavra para você escrever no seu dicionário, quando você estiver naquele tempinho lá no restaurante, lembra do início da mensagem? Eu ia usar a palavra odierno. Quando estivermos, às vezes eu trago palavra para o nosso dia a dia, para a vida odierna. E depois você procura lá. O pastor Isaías já chegou. Aí você conversa com ele para te ajudar no dicionário. Então nós vivemos assim. Eu trago palavras espirituais para você. Eu trago palavra para você caminhar na vida espiritual. Mas só que nós temos um tipo de vida só, meu irmão. A minha vida espiritual ela tem que ser aderente à minha vida natural. Tudo que eu faço. Então, por exemplo, nós aqui ensinamos sobre o Natal. Mas tem irmão que não cresce e permanece no erro a vida inteira. Que pena. Que irmão que não cresce. E ainda fica usando os meios para desejar Feliz Natal. Isso é uma desobediência civil e espiritual. Irmão, cada um anda na luz que tem. Se você não anda nessa luz, você está errado. Vai andar na luz que você tem em outro canto. Pastor, o senhor está pegando pesado. Exatamente.
Porque nós aprendemos que tem que ter fidelidade e lealdade. As duas coisas ou andam juntas ou não são parceiras. Fidelidade e lealdade são parceiros. Então, Abrão e Ló, em algum momento, tiveram que se separar. Estavam juntos tanto tempo. Ló se enriqueceu por andar com Abrão. Porque quem estivesse na aba de Abraão seria próspero. Mas quem não estivesse teria que perder. Abrão perdeu, foi para Sodoma e Gomorra. Abrão não, Ló. Ló foi para perdeu, porque não tinha fidelidade, não tinha lealdade. A palavra, irmão, tem que entrar na sua vida. Você tem que corrigir o rumo. Toda vez que você estiver saindo do rumo, você tem que corrigir. Veja, do verso 5 até o verso 9, nos mostra que Abraão esteve em Canaã. O verso 5 termina dizendo assim: e a terra de Canaã chegaram. Quem era a terra de Canaã? A terra da promessa. Abraão esteve lá. O verso 9 termina dizendo como? Abraão seguiu o caminho para o sul. Já estava na terra, entrava, edificava um altar, mas ele estava sendo conduzido também por Ló e pelos pastores de Ló. Veja, irmãos, como a vida, ela é importante você estar prestando atenção em tudo que está ao seu lado, inclusive quem te cerca. Porque à medida que nós caminhamos, nós vamos construindo a visão, mas nós estamos cercados por pessoas que não estão na mesma visão. Por isso a importância de você estar focado, corrigir, caminhar. Há uma necessidade de você caminhar cada vez mais. E arrepender-se e buscar estar no centro da vontade divina sempre. Para que você possa cumprir aquilo que Deus te chamou. Nós não estaríamos hoje aqui se Abrão não tivesse sido transformado em Abraão. Se Abraão não tivesse se transformado num homem, o pai da fé. E como aprendemos domingo passado, que isso não tivesse sido lhe imputado, lhe creditado como justiça. Tudo aquilo que Deus colocou para nós, Ele já decretou, Ele já definiu, Ele já colocou para nós. Nós apenas temos que caminhar e buscar aquilo que Deus tem para nós. Por isso, irmãos, devemos buscar desafios na vida que valham a pena serem vividos. Nós devemos fazer com que esses estejam no centro da vontade de Deus. Todos os seus planos hoje estão na vontade de Deus. Estão coerentes com a vontade de Deus. Você está caminhando na direção daquilo que Deus tem para você. Se você estiver, continue. Se não, corrija hoje. Volte para casa, pegue suas metas, converse com a família, converse com o pai, com a mãe, converse com as pessoas que lhe são afetas e marche nessa direção. Aconteceu comigo um fato muito interessante. Estava no gabinete e um rapazinho da igreja, um menino, ele devia ter uns 14, 15 anos naquela época. Ele veio conversar comigo. Ele veio pedir orientação, eu achei muito interessante, ele era novinho. Ele sentou ali, começamos a conversar, e ele disse: apóstolo, eu estou passando por uma situação assim, assim. E ele começou a conversar comigo. E nós oramos, e eu comecei a dar conselhos a ele. De repente, eu percebi uma coisa, irmãos. Eu estava vivendo uma situação na Petrobras naquela oportunidade, meio estranha a situação. E eu comecei a orientar aquele menino. Deixa eu voltar aqui o estranho, porque os irmãos, quando eu falo Petrobras, todo mundo já liga um radar aí, né? Então, o estranho é o seguinte: eu estava para assumir um cargo na Petrobras, cujo gerente era o Paulo Roberto. E, não era o Paulo Roberto, ele já tinha saído, era um outro camarada lá. E ainda não tinha assumido o cargo.
E aí o rapazinho sentou na minha frente e ele estava vivendo uma situação na vida dele. E eu comecei a falar com ele. E comecei a dar uma palavra. De repente, eu percebi que Deus estava me usando falar para aquele menino. A palavra está fluindo de uma maneira assim impressionante. Eu estava... Quando, de repente, eu entendi, a palavra não é para ele. A palavra é para mim. Quando eu entendi que a palavra era para mim, eu parei e agradeci a ele. Falei, rapaz, muito obrigado. Deus te mandou aqui. Aí ele não ficou entendendo mais nada. Pô, Deus me mandou aqui, eu com um problemão desse. Deus te mandou aqui, pá. Abençoei ele, eu sei que ele foi abençoado. Irmãos, isto era uma quarta-feira. No dia seguinte, eu cheguei na empresa e tomei a decisão que eu tinha que ter tomado. Mas foi assim, algo... Cheguei lá e... É isso. Pá, caminhei naquela direção. Veja, corrigir rumo é importante na vida. Mas você não pode titubear. Você tem que ter posição certa. Pá! Isso mudou a minha carreira. Você tem que tomar uma posição certa. Você não pode titubear. O Senhor virou para Abrão e disse, Abrão, sai. Reuniu tudo e saiu. Rumo na vida. Direcionamento. Caminho. Orientação. Vai salvar você e toda a sua casa. É isso que você busca? É isso que você quer para onde você vive? Para o lugar onde você vive, você é bênção neste lugar. Deus te plantou aí. Não foi o seu salário, não foi nada. Foi Deus quem te plantou ali. Você está, se você é uma pessoa guiada pelo Espírito, onde Deus quer que você esteja. E se você não está onde Deus quer que você esteja, tome a decisão. Direcione o teu curso. E Deus será contigo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos cantar um cântico. Depois, os irmãos que quiserem pegar os óleos da unção para orarem pela sua rua, por onde você mora, pastor Ivete estará aqui com as intercessores da igreja e você poderá vir pegar. Pastor Aveleira e eu estaremos ali naquela porta, pastor Isaías e o pastor Marcelo nesta porta aqui, para a gente cercar você. A gente quer dizer para você que você tem um feliz ano novo, que Deus te abençoe, amém? E a pastora Ivete estará aqui, junto com os intercessores, para entregarem o óleo de unção para você levar. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Este é um ano do fortalecimento. Com certeza Deus vai te fortalecer. Pense em áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas. Uma delas talvez seja a área devocional. Orar mais, ler mais a Bíblia, vir mais à igreja, à escola bíblica, aos cultos da manhã, culto da noite, cultos do meio da semana. Tem irmãos que passam a semana inteira e não vêm à igreja. Tem pessoas que se sentem longe do Senhor. Talvez essa seja uma área que você precise fortalecer. A área da saúde. A área familiar. Famílias que não sentam juntos para orar. Não leem a palavra. A área do estudo. A área do trabalho. A área da vida sentimental. A área das finanças.
Coloque-se diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, este é o primeiro domingo do ano. Que bom sabermos que o Senhor é conosco, que o Senhor libera palavras, que o Senhor nos desafia, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos faz caminhar em segurança debaixo da sua direção. Senhor, nós queremos neste ano de 2016 caminhar debaixo da palavra que o Senhor tem dado de fortalecimento. Fortalece, portanto, Pai, as nossas vidas. E eu abençoo a cada irmão e cada irmã que entrou aqui hoje, trouxe a área da sua vida, dizendo: Pai, preciso de Ti. Me ajuda, fortalece, seja comigo. Eu quero ser contigo. Há muitos jovens, há muitas moças, há muitos rapazes, muitos adolescentes, muitos homens, muitas mulheres, muitos pais, muitas mães, muitos tios, muitos avós, muitas viúvas, muitos irmãos que são sós. Pai, seja com eles. Há muitos irmãos que estão, Senhor, dizendo assim: o que eu faço? A minha vida profissional como caminha? A minha vida empresarial, Senhor, dá uma palavra, direciona. Mas que não olhem as circunstâncias, estejam com os olhos postos em Ti. Não olhem para os montes, mas os olhos estejam postos em Ti. Não olhem para a morte que há na panela, mas olhem para Ti. Não olhem, Senhor, para o desmando do governo, da política, da economia, mas olhem para Ti. Continue marchando na palavra. Se o ano de 16 vai ser um ano difícil, nossos olhos são postos em Ti, são fortalecidos no Senhor. E por isso, nós marcharemos em vitória. A nossa família será bendita. A nossa família será uma bênção. E nós estaremos juntos e veremos o fruto do penoso trabalho. E nos alegraremos no Senhor, porque do Senhor vem a nossa salvação. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. Nós marcharemos, não desanimaremos, nós estaremos confiantes que o Senhor será conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, nós abençoamos esses olhos, para que cada irmão possa levar. E quando ele estiver derramando este óleo em cada uma das esquinas das suas ruas, eles estejam decretando a bênção e a salvação e a mudança da sorte de todos aqueles que ali moram. Senhor, será um lugar abençoado, porque nós estamos ali. E nós cremos na Tua palavra que diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. E, Senhor, por causa disso, onde nós passamos, os céus se abrem. E a Tua glória vem inundar a terra. Nos ajuda, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar, irmão Jorge. Vamos cantar esse canto que diz: confiarei. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Levante a sua mão e declare: confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está
cuida de mim, meu futuro. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Confiarei em ti, Senhor. Amém. Nós vamos orar, encerrando, orar pelas metas nobres. Você que não trouxe as suas metas nobres, por favor, traga-nas. Depois nós estaremos incluindo ali naquela caixa que ficará todos os meses, sempre ao primeiro domingo de cada mês, nós estaremos orando por isso. Agora, quando estivermos entregando aqui os vidrinhos com óleo de unção, eu quero dizer para você que nós estamos entregando um por família, tá bom? Senão nós não teremos para todos, é um por família. Amém? Nós vamos orar. Peraí, Jorginho. Se assustou? Não, tudo bem. É o seguinte, você trouxe uns cânticos tão bonitos hoje, se lembrou lá do passado, né? Tá bom. Você consegue tocar aquele antigo do tempo das minhas irmãs, que era assim... Ressuscitou, como é que era? Ressuscitou. Como é que é? Celebrai. Celebrai, é do tempo do pastor Paulo Marinho. Celebrai a Cristo. A introdução é que é bonitinha, dá a introdução, vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive.
está ao seu lado. Se você se lembra desse cântico, Ô, glória! é prenúncio de um ano abençoado. Porque ele ressuscitou, aleluia. Glória a Deus. Abraça o seu irmão, diga para ele: Deus tem muito para você. Deus tem muito para você. Glória a Deus. Será um ano tremendo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina para sempre. É um ano de vitória, é um ano de fortalecimento. Olhe para mim. Olhe para mim. Quando por alguma razão, vier sobre você um abatimento, porque a vida pode reservar isso. Lembre-se de hoje. Confiarei e ele ressuscitou. Eu não olho a circunstância, olho para o Senhor. Primeiro domingo, momento de confraternização, momento de bênção na sua vida. Olhe para frente. Temos muitos dias pela frente, mas é o Senhor que vai nos dar a vitória. Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre as nossas vidas, sobre as metas nobres que estão ali, sobre os pedidos de oração que estão naquela salva de oração, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, sobre as metas nobres, sobre o irmão que está participando do culto por meio da internet, aquele que não veio aqui porque neste momento está acamado, está enfermo, mas o Senhor o há de levantar. Seja assim, Senhor, todos os dias deste ano, para a honra e para a glória do Senhor, porque assim Ele quer. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. E vamos celebrar, e vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, Ele vive, reina para sempre. Ressuscitou.